tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vamos continuar as meditações do livro de Santa Teresa de Jesus. Paramos no capítulo 16, onde ela vai começar a falar sobre o terceiro grau de oração. Antes de continuarmos, eu te convido a um Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Ensinamentos sublimes. Explica o que a alma pode fazer quando chega a este ponto, os efeitos produzidos por estas tão grandes graças do Senhor. É muito próprio de arrebatar o espírito em louvores de Deus e para dar grande consolação a quem chega ao referido grau. E aí ela inicia. Vamos agora falar da terceira água que se rega no nosso jardim. É água corrente de rio ou de fonte e rega com muito menos trabalho, embora seja preciso algum esforço para canalizá-la. O Senhor quer aqui ajudar o jardineiro de maneira que praticamente é ele o próprio jardineiro e quem faz tudo. É um sono das faculdades, que nem de todos se perdem e entendem como agem. O gosto, a suavidade e o deleite são incomparavelmente maiores que na oração passada. É que a alma, estando quase totalmente submergida na água da graça, já não pode nem sabe ir adiante ou voltar atrás. Quereria regozijar-se com grandíssima glória. É como um agonizante que está com a vela na mão. Pouco lhe falta para morrer e deseja a morte. Alegra-se naquela agonia com o maior deleite que se pode imaginar. Não me parece outra coisa senão morrer quase totalmente a todas as coisas do mundo e estar na felicidade de Deus. Não reconheço outros termos para o expressar ou declarar. Não sabe então a alma que o quer fazer, se fala, se fica em silêncio, se ri, se chora. É um glorioso desatino, uma celestial loucura, onde se aprende a verdadeira sabedoria. Para a alma é maneira muito deleitosa de se regozijar. Assim é que o Senhor me deu em abundância e muitas vezes essa oração, creio que há 5 ou 6 anos. Nem a compreendia, nem seria capaz de explicá-la. Ao chegar aqui, tinha resolvido dizer muito pouco ou quase nada. Bem entendia que não era uma união perfeita de todas as faculdades. Via com clareza que era uma união muito mais íntima que a precedente. Contudo, confesso, não conseguiria discernir nem perceber onde estava a diferença.
Creio que pela humildade de vossa mercê, com querer ser ajudado por uma simplicidade tão grande como a minha. Hoje, quando acabava de comungar, o Senhor deu-me essa espécie de oração, sem me ser possível ir adiante. Sugeriu-me essas comparações e ensinou-me a maneira de explicar, bem como o procedimento que a alma há de ter até aqui. Certo é que me espantei de logo compreender. Muitas vezes estava eu assim como desatinada, inebriada de amor, sem penetrar no que era. As faculdades se acham de fato quase inteiramente unidas a ele. No entanto, não estão de tal modo engolfadas que deixam de agir. Gostei extremamente de ter entendido agora. Bendito seja o Senhor que assim me satisfiz. As faculdades são capazes tão somente de se ocuparem de Deus. Dir-se-ia que nenhuma ousa mexer-se. Nem podemos fazer que se movam, salvo com muito esforço para nos distrairmos. E ainda assim, não me parece que poderíamos consegui-lo inteiramente. Proferem-se então muitas palavras de louvor a Deus, maneira desordenada se o mesmo Senhor não as conserta. Pelo menos o intelecto nada vale aqui neste ponto. Quisera a alma bradar em alta voz 1000 louvores. Está que não cabe em si. Num desassossego saboroso, já então se abrem as flores, já começam a exalar os seus perfumes. Quisera a alma que todos vissem e entendessem sua glória, a fim de ajudarem a dar louvores a nosso Senhor. Desejaria comunicar-lhes parte de sua felicidade, porque se sente incapaz de alegrar-se tanto a sós. Faz-me pensar na mulher qual diz o Evangelho em Lucas 15, que queria chamar ou chamava suas vizinhas. Admirável espírito do real profeta Davi devia sentir isto quando tocava a harpa e cantava celebrando os louvores de Deus. Deste glorioso rei sou muito devota e quisera que todos o fossem, especialmente os que somos pecadores. Valha-me Deus, como fica então a alma? Quisera ser todas as línguas para louvar o Senhor. Diz mil santos desatinos, atinando-se sempre em contentar aquele que as põe em tal estado. Sei de uma pessoa que, sem ser poeta, lhe acontecia improvisar estrofes muito expressivas, declarando seu penar. E aqui parece que ela está falando de si mesma, segundo a nota. Não as fazia com o intelecto, mas para mais regozijar-se da glória que tão saborosa pena lhe causava. Dela se queixava a Deus, quisera desfazer-se toda, corpo e alma, para exprimir a felicidade que este sofrimento lhe causava. Que torturas as ameaçariam que não tivesse por saboroso sofrê-las por seu Senhor? Vê com evidência que os mártires quase nada faziam por si mesmos em aguentar torturas, pois bem conheciam que a fortaleza lhes vinha de outra fonte. Mas quando sentirá a pobre alma, tendo de voltar à razão para de novo viver no mundo e atender aos seus cuidados, às suas cortesias, acho que não exagerei. Todo encarecimento é pouco para descrever essas delícias com as quais o Senhor rejubila a alma em seu desterro. Bendito sejais sempre, Senhor, e eternamente vos louvem todas as criaturas. Enquanto descrevo isto, Rei meu, não estou fora desta santa loucura celestial de que me fazeis favor por vossa bondade e misericórdia, tão desprovida de méritos como sou. Permiti agora, eu vos suplico, que fiquem loucos de vosso amor todos aqueles com os quais eu tratar. Concedei que doravante como ninguém mais trate, ou fazeis, Senhor, que eu já não tenha em conta nenhuma coisa do mundo, ou tirai-me dele.
Esta vossa serva já não pode, Deus meu, sofrer tantos tormentos que lhe sobrevêm por se encontrar vivendo fora de vós. Quisera a alma neste estado ver-se livre, mata-a ao comer, aflige-a a dormir. Vê que se lhe passa o tempo da vida em regalos e que nada mais a pode regalar fora de vós. Parece viver contra a natureza. Já não quisera viver em si, senão em vós. Ó verdadeiro Senhor e glória minha, tendes preparada leve e não ao mesmo tempo pesadíssima cruz para quem chega a este ponto. Leve porque é suave, pesada porque às vezes em que não há paciência que a sofra. Contudo, a alma jamais quisera ver-se livre dela, salvo para que se ver confuso. Quando se recorda de que em nada vos serviu e que vivendo pode ser... Quando se recorda de que em nada vos serviu e que vivendo pode servir-vos, quisera carregar-se de cruz muito mais pesada e nunca morrer até o fim do mundo. Não faz o mínimo caso de seu descanso a troco de vos prestar um pequeno serviço. Não sabe o que desejar, mas bem entende que não deseja outra coisa senão vós. Ó filho meu, falo assim porque é tão humilde que assim que ser chamado aquele a quem isso vai dirigindo e em obediência de cuja ordem escrevo, guarde só para si algumas coisas em que vossa mercê vir que excede os limites. Não há razão que baste para me impor limites quando o Senhor me impõe fora de mim. Desde que comunguei esta manhã, não creio que seja eu que falo. Tenho a impressão de sonhar o que vejo e que não quisera encontrar senão enfermos do mal de que agora estou ferida. Suplico a vossa mercê, sejamos todos loucos por amor daquele que por nós assim quis ser chamado. Vou fazer só um breve comentário aqui. Ela começa a narrar de uma forma que a gente entende que é uma linha muito tênue, né? Essa relação da leveza em que ela percebe nesse grau exato de oração em que ela se encontra e o paradoxo, né? De que ao mesmo tempo ela vê o quão pesada é essa questão da paciência, né? E que ela percebe também e deseja, suplica isso aqui no meio dos escritos, de que qualquer pessoa que se chegar a ela, que essa pessoa sinta a presença de Deus, né? Porque ao mesmo tempo ela já se sente incapaz de por si mesma fazer qualquer coisa, porque entende que tudo é da providência divina. Então ela suplica isso interiormente, né? Nessa parte de uma oração meio que de quietude, mais de reflexo, né? Da bondade divina, para que aqueles que tiverem olhos para ver ou queiram sentir o que ela está sentindo, né? Comunguem dos mesmos benefícios. Mas esse comparativo que ela faz, né? Entre o leve e o pesado, né? Essa linha tênue é muito interessante. E, ao mesmo tempo, ela roga isso para nós, né? Sempre quando ela coloca aqui, suplico a vossa mercê, ela está falando conosco. Sejamos todos loucos por nosso Senhor, amor daquele que, por nós, assim, quis ser chamado. Nosso Senhor quer ser chamado. Nosso Senhor quer essa loucura, que essa loucura transborde de nós para os demais. Já que vossa mercê, conforme declara que estima, quero que o prove, dispondo-se para que Deus lhe faça essa graça, porque vejo muito poucos que não tenham demasiado senso quando se trata de seus próprios interesses. Pode bem ser que o tenha eu mais que todos. Não consinta a vossa mercê, Padre meu, pois é meu confessor, a quem confiei a minha alma. Desengane-me com verdade, embora eu ouse muito pouco dizer as coisas das quais, vamos voltar. Desengane-me com verdade, embora se use muito pouco dizer as coisas tais quais são.
Aqui, ela, pelo que está na nota abaixo, ela se refere especificamente neste trecho, dirigindo ao Frei Garcia Toledo. Acho que é, né, com quem ela estava se confessando nesses momentos aqui em que ela relata. Este pacto quisera eu que fizéssemos os 5 que atualmente nos amamos em Cristo. Assim como outros, nestes últimos tempos, se juntavam secretamente para tramar maldades e heresias contra sua divina majestade, procuremos nos reunir algumas vezes a fim de nos desenganarmos mutuamente. Juntos veremos os defeitos a corrigir e o modo de contentar mais a Deus. Não há quem tão bem se conheça como nos conhecemos os que nos estão olhando, se é com amor e zelo de nosso bem espiritual. Digo secretamente porque já não se usa mais esta linguagem. Até os pregadores vão dispondo seus sermões de modo a não descontentar os ouvintes. A intenção será boa e boa também a obra, mas deste modo poucos se emendam. E qual a razão de não serem muitos os que pelos sermões deixam vícios públicos? Sabe o que me parece? É que tem demasiada prudência os que pregam. Não estão fora de si com o grande fogo do amor de Deus, como estavam os apóstolos. Dão calor brando, não digo que os igualem em ardor, mas quisera mais fogo do que agora vejo. Sabe, vossa mercê, o que deve ajudar muito? É já ter aborrecimento da vida e pouca estima da hora. Aos apóstolos não lhes dava mais perder tudo ou ganhar tudo, a troco de dizerem uma verdade e de a sustentarem para a glória de Deus. Os que deveras tudo arriscaram por sua majestade, com igual ânimo, levam uma ou outra coisa. Não digo que sou deste número, mas bem o quisera ser. Grande liberdade é considerar cativeiro ter de tratar e viver conforme as leis do mundo. Não há escravo que não arrisque tudo para se resgatar e retornar à terra. Alcançada do Senhor a liberdade, é este o verdadeiro caminho e não há que parar nele. Seria nunca chegar a adquirir tão grande tesouro enquanto não se acabar a vida. Rasgue vossa mercê enquanto isto digo eu, se lhe parecer conveniente fazer. Tome-o como carta particular e perdoe-me por me ter mostrado muito atrevida. Vamos continuar aqui no capítulo 17. Prossegue declarando o 3º grau de oração. Acaba de expor os efeitos que produz. Diz os impedimentos que provindos da imaginação e da memória. E aí ela começa. Este grau de oração ficou razoavelmente explicado, assim como o modo pelo qual a alma há de proceder, ou melhor dizendo, o que Deus faz nela, dignando-se tomar o ofício do jardineiro, e querendo que ela o folgue. Só cabe à vontade consentir naquela graça que desfruta e oferece-se a tudo quanto a verdadeira sabedoria nela quiser realizar. Para tudo é preciso ânimo, não há dúvida. É tanta a felicidade que algumas vezes não parece faltar quase nada para a alma acabar de sair do corpo. E que venturosa morte seria! Aqui me parece muito boa a alma, como foi dito a vossa mercê, abandonar-se totalmente entre os braços de Deus. Se este quiser levá-la ao céu, vai, e se ao inferno não tem pesar, contanto que vá com o seu único bem. Se a deixar viver 1000 anos, também isto lhe apraz. Sua majestade disponha dela como de coisa própria. Já não pertence a si mesma. Está inteiramente entregue ao Senhor e despreocupada de tudo. Quando Deus concede tão alta oração, os efeitos são tais que a alma pode fazer tudo, e isso e muito mais sem produzir cansaço algum no intelecto.
só está com o que admira de ver que o Senhor realiza tão bem o ofício de jardineiro e não lhe deixa trabalho algum, senão o gosto de ir aspirando o perfume das flores. Numa só dessas visitas, por pouco que dure, é tal o jardineiro que, sendo criador da água, rega o jardim com a medida. Num instante, o celestial jardineiro faz o que a pobre alma, porventura, em 20 anos, com trabalho e cansaço do intelecto, não conseguiria efetuar. As frutas crescem e amadurecem, a alma sustenta-se com os produtos de seu pomar, pois assim quer o Senhor. Mas ele não lhe dá licença para repartir as frutas até que se fortaleça com o que delas comer. Não as gaste todas, provando-as apenas e dando-as aos outros, porque nem tirará proveito, nem receberá pagas daqueles a quem as der. Procure antes conservar o que tem, e não se meta a dar de comer à custa, ficando porventura a morrer de fome. As inteligências às quais me dirijo são tais que o saberão entender bem e explicar melhor do que eu sei dizer, por mais que me canse. Em suma, as virtudes ficam agora mais fortes do que na precedente oração de quietude. A alma sente-se outra e, sem saber como, começa a realizar grandes coisas, com o perfume que se desprende das flores. O Senhor quer que estas desabrochem e ela veja em si virtudes, embora compreendendo muito bem que não as podia nem pôde adquirir em muitos anos, ao passo que naquele pouquinho de tempo o jardineiro celestial as deu. Aqui é muito maior e mais profunda a humildade que se enraiza na alma do que no grau passado. A alma vê mais claramente de que sua parte não fez nem muito nem pouco, apenas consentiu que o Senhor lhe concedesse graças e de boa vontade abraçou-as. Este modo de oração, a meu ver, é a união evidente de toda a alma com Deus. Parece que Sua Majestade dá licença às faculdades para entender e influir em o muito que ali efetua. Acontece algumas e até muitas vezes nesta união da vontade com Deus, o que vou dizer agora. É para que vossa mercê veja que é possível e entenda quando o tiver. Digo aqui porque, ao menos a mim, isto me deixa tonta e perplexa. A alma sente que a vontade está atada e rejubilando em muita quietude, mas só a vontade. Por outra parte, o intelecto e a memória estão tão livres, podem tratar de negócios e aplicar-se às obras de caridade. Assemelha-se ao estado de oração de quietude, mas há diferença. Na primeira, a alma não desejaria agir nem se mover, regozijando-se naquele santo ócio de Maria. Na segunda, ela pode também ser Marta. Assim, está simultaneamente exercitando vida ativa e contemplativa. Ocupa-se de obras de caridade, trata de negócios concernentes a seu estado e pode ler, ainda que não esteja de todo senhora de si. Bem percebe que a melhor parte de si está em outro lugar. É como se estivéssemos falando com uma pessoa e outra nos falasse de outro lado. Nem bem estaríamos com uma, nem bem com a outra. É algo que se descobre claramente e dá muita satisfação e contentamento quando se alcança. É grande disposição para que, achando tempo de solidão e despreocupação dos negócios, a alma chegue à mais sossegada quietude. É andar como quem está satisfeito e sem necessidade de comer. Sente o estômago alimentado e não comeria qualquer manjar. Contudo, não está tão farto que, vendo alguma coisa apetitosa, deixe-a de boa vontade. Assim, a alma não quereria então contentamento do mundo, nem se satisfaz com eles, porque tem em si o que mais a farta. Maiores contentamentos em Deus cede de satisfazer seu desejo de rejubilar-se e de estar com ele. Eis o que quer. A outra maneira de união, que ainda não é completa e ainda maior do que esta que acabo de dizer,
porém não tanto como a terceira água da qual falei. Quando o Senhor lhe der de todas, se já não as lhe deu. Vossa mercê ficará contente de achar tudo escrito e entender o que é. Com efeito, uma coisa é receber do Senhor a graça, outra entender qual o motivo e qual a graça. Ou, finalmente, saber discernir e explicar o que é. Ai, gente, que delícia ler esse parágrafo. E ela se diz aqui, né, não douta, escreveu um trecho tão lindo. E ela disse, né, que não foi por ela, por a intercessão do Divino Espírito Santo. Ainda que pareça bastar o primeiro destes 3 dons, contudo, é grande proveito e dádiva entender o que se percebe, para a alma não andar confusa e medrosa e prosseguir com maior ânimo no caminho do Senhor, calçando aos pés todas as coisas do mundo. Cada um desses dons, para quem os recebeu, é motivo de louvor ao Senhor. Quem não os vê em si, louve igualmente Sua Majestade, porque para nosso proveito as concedeu a alguém que atualmente vive. Como ia dizendo, esta maneira de união que vou referindo ocorre muitas vezes, especialmente a mim, e com muita frequência. O Senhor se apodera da vontade e também do intelecto, creio eu. Este não raciocina, antes está ocupado em fruir de Deus, como quem está olhando e vê tanto que não sabe para onde volver os olhos, porque a vista de uma coisa lhe faz perder a de outra e assim não sabe dizer o que viu. A memória fica livre, provavelmente unida à imaginação, mas vendo-se desprendida das outras faculdades, é para louvar a Deus a guerra que faz e o desassossego que procura lançar por toda parte. Chega a cansar-me e a aborrecer-me. Frequentemente suplico ao Senhor que, se for para mim estorvar tanto, tire-a nestas ocasiões. Às vezes chego a dizer, quando, meu Deus, já estará minha alma toda unida em vosso louvor e não distraída. Sem o conseguir? Aqui vejo o mal que nos causa o pecado, pois deixou-nos sujeitos a não fazer o que quiséramos, que é estar sempre ocupado com Deus. Isto me acontece algumas vezes, como disse, e hoje foi um desses dias, de modo que o tenho bem presente ao Espírito. Sinto desfazer-se minha alma pelo desejo de estar inteiramente onde está a maior parte de mim mesma. Contudo, é impossível, pois a memória e a imaginação lhe fazem tal guerra que não o posso conseguir. Essas 2 faculdades, entretanto, mesmo para prejudicar, de nada valem. Falta-lhes o concurso das outras, isto é, da vontade e do intelecto. Só conseguem tirar do descanso. Não têm força, nem sabem estas estar quietas. Com o intelecto, não admite estas representações, nem pouco e nem muito. A memória em nada se detém. Vagueia daqui para ali, anda de um lado para o outro, semelhante a certas mariposas noturnas, inoportunas e irrequietas, e esta comparação parece-me vir extremamente a propósito. Embora não tenham forças para causar algum dano, as tais mariposinhas importunam. Para isto não encontro solução. Até agora Deus não me fez entender como devo agir. Se soubesse, de boa vontade o faria. Pois, como disse, sofro deste tormento frequentemente. Conhecemos aqui nossa miséria, vemos claramente o grande poder de Deus, já que a memória, ficando solta, tanto nos prejudica e cansa, ao passo que outras faculdades já estão com Sua Majestade e tanto descanso nos dão. A solução que ultimamente achei, depois de ter padecido muitos anos, é que disse a respeito da oração de quietude, isto é, não fazer mais caso da fantasia que de um louco, deixá-la com sua teima, porque só Deus a pode tirar. Afinal de contas, está feita escrava, devemos suportá-la com paciência, como Jacó e a Lia. Bastante favor nos faz o Senhor, permitindo regozijarmos-nos com Raquel.
Digo que a imaginação fica escravizada, porque não pode, por mais que faça, atrair a vontade e o intelecto. Pelo contrário, estes muitas vezes sem nenhum trabalho atraem a fantasia. Não raro Deus se compadece vendo-a tão perdida e irrequieta pelo desejo de se unir às suas companheiras. Então Sua Majestade lhe permite queimar-se no fogo daquela luz divina, onde já não as outras foram reduzidas a cinzas, quase perdido o seu ser natural, alegrando-se sobrenaturalmente por tão grandes bens. Em todos os modos de oração que descrevi, falando desta última água de fonte, a glória e o descanso da alma são tão grandes que o corpo participa evidentemente da mesma felicidade e alegria. Disto não há a menor dúvida. As virtudes se fortalecem, como já disse. Parece que o Senhor se dignou explicar, por meu intermédio, que os estados de oração, tanto quanto nesta vida, é possível explicar. Do que escrevi, vossa mercê troque ideias com outra pessoa espiritual que tenha chegado a este ponto e possua letras. Se ela disser que está bem, creia que Deus lhe disse. Considere-o com muito apreço e agradeça sua majestade. Com o andar do tempo, repito, vossa mercê muito folgará de entender esses favores, pois talvez ainda tenha recebido graça para os compreender por si mesmo, embora lhe seja dado desfrutá-los. Se sua majestade lhes conceder, logo vossa mercê, com sua inteligência e instrução, o entenderá pelo que ficou dito. Seja o Senhor louvado em todos os séculos dos séculos, por todos os seus benefícios. Amém. Que lindo, né, gente? Muito lindo essa parte que ela faz as diferenciações entre receberem, entre entenderem, entre discernir, entre explicar. Faz muitas associações aos dons do Espírito Santo, né? Que nos elevam, né, ainda mais ao nosso Senhor. Isso, acho que nos resta pedir, sempre em oração, seja de quietude, seja de muitas palavras, sejam de poucas palavras, né? Que cada um consiga fazer o exame pessoal para entender em qual momento está, mas que sempre saibamos pedir para que o Senhor nos conceda essas graças, né? E possamos abraçá-las para louvar ao Senhor, para transmitir a bondade dele aos nossos irmãos, porque aqui retomando, né? Lembrando eu dos mandamentos, nosso Senhor deixou o maior mandamento, né? Que é amar-nos uns aos outros, assim como eu também vos amei. Né? Então, porque Ele nos amou, nós também devemos amar de coração, de peito aberto, nossos irmãos. E que tenhamos também em companhia, né? Que Deus nos conceda aqueles irmãos com quem nós possamos dividir esses grandes e profundos estágios, né? Em que vamos descobrindo aí, para nos descobrirmos e ao mesmo tempo compartilhar desses frutos divinos e tão resplandecentes. Bom, é isso. Para a honra e toda a glória do nosso Senhor, este vídeo, se te ajudou de alguma forma, ou se você achar que alguém deva receber esta mensagem, esses trechos das meditações do livro de Santa Teresa de Jesus, compartilhe e siga no nosso canal. Até breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.